Que 1 em cada 5 mulheres tem síndrome do ovário policístico. Ela é uma doença endocrinológica, caracterizada aí pelo aumento da produção de hormônios masculinos nas mulheres. O que nós veremos hoje é que a alimentação e a prática de exercícios físicos são fundamentais aí para reduzir os impactos da síndrome dos ovários policísticos. Agora, no quadro Fala Doutor. Nutróloga Cristiane Molon é quem conversa com a gente, então, sobre esse assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Maria Esther. Obrigada pela sua presença. Doutora, então, antes da gente falar, né, da questão da alimentação e dos exercícios, vamos explicar para o pessoal de casa o que são esses ovários policísticos. Então, o normal é ter um folículo no ovário. Esse é o natural. Quando acontecem mais folículos no ovário, ou seja, os óvulos ficam retidos e os folículos não se rompem, aí caracteriza essa forma dos ovários micropolicísticos ou policísticos, que é muito comum nas mulheres. Muito, a gente viu ali que 1 em cada 5 mulheres tem isso, né? Isso. E qual que é a causa? Não se sabe ainda a causa, mas o desequilíbrio dos hormônios estrogênio e da progesterona é um dos causadores, assim como o estresse crônico, o aumento da insulina, que é um dos hormônios responsáveis por controlar o metabolismo da glicose e do açúcar no sangue, os estrogênios ambientais também, excesso de comida industrializada, com metais pesados, alumínio, chumbos, pesticidas, agrotóxicos, também estão envolvidos no processo. E hoje é tão difícil fugir disso, né? É verdade. Desses alimentos industrializados, tudo isso. Querendo ou não, a gente às vezes achando que não está comendo, acaba comendo, né? Isso mesmo. E os sintomas, então, desse problema, dessa síndrome? Então, algumas mulheres apresentam muitos pelos, que é o que é chamado de hirsutismo. Elas têm pelos em áreas do corpo que normalmente as mulheres não têm, como na face, no colo, no dorso, nos glúteos, na parte inferior do abdômen. Também podem apresentar queda de cabelo, aumento da oleosidade na face e no couro cabeludo também, caracterizando a seborreia. E o ciclo menstrual, normalmente, eles são irregulares. Algumas mulheres têm ausência de menstruação, outras sangram muito num mês, outro mês tem um menor sangramento. Então, tem a irregularidade dos ciclos menstruais. Então, tendo alguns desses sintomas aí, já é bom procurar um especialista, já, né? Pode indicar que pode ter a síndrome dos ovários policísticos. Lembrando que as mulheres, para ter essa síndrome, elas não precisam ter os cistos no ovário. Algumas mulheres magras, elas não têm, mas aí com os exames, você acaba diagnosticando clinicamente a presença, que são portadoras da síndrome. E quais as consequências que isso pode ter aí na vida das mulheres? Pelo aumento da insulina, observa-se um aumento do risco de diabetes futura, a síndrome metabólica, aumento de doenças cardiovasculares, principalmente em mulheres obesas que têm a síndrome dos ovários policísticos. Tá. E agora, doutora, vamos falar um pouquinho de reduzir os impactos, então, né, dessa síndrome, de como a gente pode dar dicas aí com alimentação e exercício para quem sofre com essa síndrome. O bacana de tudo isso, que é muito comum essa desordem, mas com bons hábitos, ela acaba se revertendo a síndrome totalmente. Então, nós sabemos que a alimentação rica em carboidratos, farinhas refinadas, doces, tortas, cucas, elas aumentam a glicose no sangue e aí o pâncreas faz uma liberação grande de insulina e com o tempo esse aumento da glicose e da insulina faz com que os tecidos fiquem resistentes à insulina com dificuldade em utilizar, por isso que a maioria das portadoras tem uma insulina aumentada no sangue, que é um dos fatores que leva também a uma longevidade menor. E então o ideal seria consumir carboidratos integrais, pães integrais, mesmo sem glúten, optar por opções integrais também, macarrão integral, o arroz também integral, ou consumir mais os cereais, aveia, chia, quinoa, que também ajuda bastante nessas questões. Ou seja, alimentos integrais, eles têm fibras. Isso diminui a absorção tanto das gorduras quanto do açúcar na nossa corrente sanguínea. Legal. Agora, fora a alimentação, também tem a questão dos exercícios, que inclusive praticados em excesso, aí também pode ser ruim, né? Com certeza. Então, o legal é praticar um exercício de forma regular e um exercício leve, moderado, porque o exercício é sabido que ele diminui os níveis da insulina, aumenta a circulação do corpo todo e melhora bastante a qualidade desse ovário. Então, depende, se a pessoa está fora do peso e precisa emagrecer, ela precisa associar uma musculação com os exercícios aeróbicos, mas daí vale a dança, tem vários exercícios que ela pode fazer. O importante é que ela se movimente. E outra questão importante
importante também em relação ao álcool. As mulheres que têm ovário policístico, elas têm que ficar longe das bebidas de álcool, porque aumentam muito também a insulina e pioram bastante a função do fígado também. E olha aí, então, mulherada, se tiver algum desses sintomas, então já foge do álcool também, né? Já cuide. Com refrigerantes também é importante cuidar, refrigerantes, bebidas açucaradas, sucos de caixinha, que também tem muito açúcar. Os alimentos industrializados têm muito sódio, açúcar, gordura trans. Então, tudo que a gente puder consumir de alimentos naturais, comida de verdade, que vem da terra, frutas, verduras. É sempre a melhor saída, É sempre né? a melhor saída. Os hábitos para mudar o quadro, né, os bons hábitos alimentares. Tá certo, então. Doutora Cristiane Molon, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela oportunidade. Então tá bom. A gente espera aí para um próximo assunto aqui no Ver Mais. Tá, legal. Obrigada.